A participação do nosso torcedor mais uma vez, o apoio importante, inclusive no momento que sofre o gol, a torcida, principalmente aqui do fundo, apoia bastante. Isso que fez a equipe reagir e buscar a vitória. A gente teve um intervalo muito curto, esse período está sendo muito difícil. Além, não é nem treinar, é recuperar os jogadores. Então o processo de recuperação está complicado. Nós tínhamos hoje uma problemática grande hoje com vários jogadores individualmente. Né? Então o Bolassi era o Arthur era outro, o próprio Ronald também. Né? Então jogadores assim, que pelos exames que foram feitos, então acusaram um nível de estresse e cansaço muito maior. Os demais jogadores até que já tinham um processo de recuperação mais ajustado. Então a gente idealizou o quê? Enfrentar o Botafogo. O Botafogo tem uma característica muito clara. É um time que gosta de bastante amplitude, ataque e profundidade. E isso pelos corredores com os laterais, atira os dois laterais ao mesmo tempo, e depois do interno tem 3 atacantes, mais o Bombeiro, que é esse meia atacante que vem para fazer isso, aproximação do Tietê. Então tem outro construtor. E a gente sabia que tinha que defender essa profundidade. E defender a profundidade, quando defender com linha de 4, não dá. Então, em virtude da quantidade de jogadores que eles jogam na sua linha. Então a gente tinha que equilibrar com a linha de 5. Então, para equilibrar com a linha de 5, né? E principalmente próximo de Tobias, tem um Trauco, fechar esse corredor, esse interno. Né? Então a gente idealizou fechar com o Marcelo Hertz, né? O Trauco um pouco mais já nessa amplitude, do outro lado o Jonathan. E a gente equilibrou a área central. E aí o que eles tiveram foi só o jogo pelos lados e tentativas de cruzamento. Então a gente fez isso muito bem. Então fazendo essa formação no 5-2-3, Barreto e Ronald paralelo, essa linha de frente dos 3 jogadores ali, Mateuzinho, Éder e Bolassi. E esse equilíbrio, né? A gente sabia que Éder e o Bolassi e o Arthur não teriam condições de jogar mais que um tempo e 15 minutos, em virtude de desgaste. Então a gente idealizou o quê? Equilibrar a equipe. Então a gente iniciava com Éder e Bolassi. Bolassi é o jogador mais vertical, mais ataque espaço, força. O Éder mais posicional, controle de jogo, jogo interno, né? E depois do segundo tempo a gente já faria o contrário. Botaria o Arthur e o Alan. E o Alan então daria mobilidade e o Arthur teria essa centralização, mais jogo aéreo, mais disputa de bola. Né? Então a gente procurou equilibrar taticamente, sabendo que precisaria de jogadores em 2 tempos. E também em outras posições, que não estava previsto no primeiro momento. Era Marquinhos Gabriel no Mateuzinho. Né? Depois, ao mesmo tempo, talvez Meritão no próprio Ronald, que a ideia era manter aquela estrutura, mas aí houve a necessidade, a gente entendeu que cabia entrar Felipe Matheus e Marquinhos para gerar 2 meias, para ser agressivo. Fizemos isso no primeiro momento, tirando o Ronald, que já estava também desgastado, e depois o Felipe Matheus. Né? E a última, a gente pensou do Claudinho também com relação a ganhar mais profundidade. O Claudinho, queira ou não, com a bola, é um jogador vertical. E foi o que ocorreu, né? Através de uma jogada com ele também que surgiu a jogada do gol, começando com o Marquinhos, depois com o Claudinho. Então isso fizemos muito bem. Eu vejo que fomos uma equipe disciplinada, corremos muito, um intervalo muito curto, judiaram de nós, né? Judiaram de nós. Então uma coisa assim, a própria CBF soltar nota oficial, com um treinador igual o Tite, a respeito de alguns pontuamentos. Agora, é igual a gente cancelar nosso voo lá, a gente tem que ir para Brasília, fazer outra logística, isso é ser judiado de uma equipe. Nós viajamos 12 horas para chegar até Criciúma na quinta-feira. Isso é outro jogo. Então, como uma equipe profissional, o intervalo curto de espaço de tempo, então nós temos que exaltar o grande trabalho que toda a comissão técnica fez com os jogadores para recuperá-los, os jogadores também pela entrega, pela dedicação, né? Porque suportar o time do Botafogo, que é o time mais físico da competição, é um time vertical e mais físico da competição, inclusive linha de, se eu não me engano, 9 jogos sem perder, entende? E brigando pela liderança. Então, sabíamos que era um desafio muito grande, mas a equipe fez isso à risca, se empenhou, se dedicou, e eu estou feliz pelo que a equipe entregou em campo e correu muito hoje. Parabéns à preparação física e fisiologia com o departamento médico. Ricardo, no treino de sexta, você conversou longamente com o Gustavo. O que foi aquele papo ali de vocês dois? Privado. Gostado. Coisas de treinador para atleta, de pai para filho, de esposa para marido e vice-versa. As conversas normais que a gente sempre tem. Isso é uma coisa que eu sempre faço, não é só com ele, é com outros jogadores. Contexto do jogo, o que é o jogo, o planejamento do jogo, alguns detalhes do jogo. É uma conversa normal. Ricardo, boa noite. O Criciúma sofreu 16 gols até o momento nessa Série A, 6 foram bolas paradas, hoje de novo.
Queria que você falasse um pouquinho sobre esses números e também a resposta que você deu para o torcedor ali na hora que saiu o gol do Arthur Kaique, o pessoal da transmissão perguntou o que tinha acontecido ali, e você respondeu ao torcedor. Não tenho que responder o torcedor. Eu tenho que responder aquilo que é o jogo. O torcedor meio fez a festa dele, você está entendendo, que eu virei para comemorar com a torcida, entende? E isso que a gente fez. É o desabafo de qualquer ser humano. Acho que não tem cabe polêmica. Eu acho que é melhor falar do jogo, quanto que o time correu, tanto que o time fez, bola parada. Nós fizemos gol e ganhamos o jogo, do Botafogo. Né? O time que está brilhando na liderança. Então, eu vou ao contrário. Eu quero só ver coisas boas e não ruins. E a gente vai trabalhar para corrigir. Futebol é impossível. Pergunta pro Botafogo hoje, o treinador está feliz para ele perder pro Criciúma da maneira que ele perdeu. Com os erros que ele teve. O time só perde porque o outro comete erros. O time só ganha porque ele é mais eficiente com relação ao outro. Então, o nosso time foi mais eficiente hoje. Cátia, a jogada construída do segundo gol, o gol do Arthur Kaique, ela começou com uma caneta do Marquinhos Gabriel, aí o Alano não conseguiu fazer o pivô para o Felipe Mateus, que passou direto da bola, mas depois o Claudinho voltou a recuperar o lance, construiu a jogada e terminou com o Arthur Kaique. Foram todos os jogadores que entraram no segundo tempo. Se você quer uma vitória com o seu dedo, um gol construído com o seu dedo após as mexidas? Eu vejo que é um trabalho em equipe, eu nunca vou me colocar à frente de que hora, né? Eu acho que eu deixo isso para vocês, né? Eu vejo que os atletas entraram ter foco, sou feliz com aquilo que todos eles estão produzindo, né? E entraram concentrados naquilo que tinha que ser feito, né? Mesmo em alguns momentos, alguns jogadores, né? E às vezes assim, o jogo ele cria estabilidade, mas o jogador tem que se reencontrar de novo. E foi o que aconteceu com o Claudinho. Criou uma estabilidade inicial, que entrou, é difícil para o cara que entra ali, o ritmo do jogo está alucinante, às vezes se equilibrou no jogo e foi por isso que a gente tem confiança. Né? Então, é aquilo que eu digo para vocês. Às vezes, assim, tem um costume, isso é da sociedade em geral, a caça às bruxas. Sempre perseguição, porque perdeu o jogo, apontou o dedo, perdeu porque é aquele, perdeu porque é aquele, perdeu porque é aquele, tem que trocar, tem que eliminar. Né? E nós não trabalhamos dessa forma. Nós trabalhamos com um contexto geral, uma análise fria, análise daquilo que tem que ser feito, um pouquinho das mudanças. Analisamos o que devia ser feito, não temos medo de mudar. Isso é uma característica que eu acredito assim, que é o que vocês poderiam exaltar mais, né? O pessoal da imprensa aqui, mas não faz em outros momentos, entende? Porque nós não... Esse é o papel do treinador com a comissão técnica. É dar caminho para a equipe e é aquilo que a equipe deve fazer. E a equipe colocar a ideia. Então essa é uma coisa que a gente ia atrás desde 2022, quando nós chegamos aqui, a cada 2 jogos aí trocava um lateral pelo outro, trocava no meio, daí começar. Mas por que trocou? Porque não mantém um time titular. O Campeonato Brasileiro de pontos corridos nesse formato é impossível manter. Dá uma olhada como terminou o Botafogo hoje. O Botafogo hoje não começou com 3, 4 titulares. Por quê? Menosprezou o Criciúma? Não. Porque é desgaste, é cansaço. Né? Depois colocou esses 3, 4 titulares. O Júnior Santos terminou, se eu não me engano, com uma lesão a posterior ali. Entende? Isso é cansaço, é desgaste. Então você imagina Botafogo, que tem todo o poder de investimento, toda a estrutura volta. Então eu vejo que é isso. A gente tem que entender que a competição é difícil. E esses atletas que estão dando respostas é importante. Eu estou citando isso porque até peço isso, né? O pessoal tem que dar mais a ideia daquilo que está sendo falado. Né? Porque é só assim que a gente vai conseguir. Mas mesmo assim, às vezes, quando não ocorrer, não tem problema. Nós temos convicções internas e eu vou ouvir aquilo que a gente deve fazer internamente. Então, por isso dessas convicções, não é de trocar, de colocar, porque é o que a gente está vendo no dia a dia, né? E é o que a gente tem conseguido obter resultado. Então, mérito dos atletas que entraram bem, como o Marquinhos Gabriel mais uma vez, né? O próprio Felipe, Arthur Kaique, né? O Alano, que entrou muito bem de novo, ganhando mais um cara no ataque ali. Então, muito feliz. Professor, eu tenho a curiosidade de saber, esse enfrentamento contra equipes dirigidas por técnicos portugueses, né, europeus, são enfrentamentos de ponto de vista tático diferentes daquilo que a gente vê em técnicos brasileiros ou mesmo o argentino. Você enfrentou o Palmeiras, o Cuiabá, hoje o Botafogo, né, do Arthur Jorge. Tem alguma diferença tática? Você enxerga isso, né? Olha, tem algumas coisas. Eu não digo o que o Palmeiras tem de diferente. É a única equipe do Campeonato Brasileiro que tem um pouco mais diferente dos outros. Marca muito encaixe, muita pressão, muita individualização de perseguição. Então, por exemplo, se eu encaixo com o Alex, eu vou até o fim e eu tenho que seguir. Se vocês olharem um desenho dessa forma, até um lance que a gente tem contra o Palmeiras aqui, o Éder consegue vencer o zagueiro, escapar do zagueiro e levar, porque ficou tudo num contra um. Então, o Palmeiras tem uma forma diferente de marcar, né, mas de jogar também obedece o mesmo princípio. Uma saída de 3,
né? Às vezes o volante vindo construir, às vezes é o lateral que constrói, e aí tendo sempre essa formação de uma linha de 3 com 2 volantes, ou 1 e atirando 6, às vezes 5, né? O que o Arthur Jorge faz muito hoje, né? Uma característica bem clara. Ele começou numa construção de saída 3, né? E aí um revezamento ali, o Tietchan mais centralizado, certo? E já esse bloco de 6 jogadores à frente, praticamente já 2 laterais abertos, né? E o entre linhas ali com uma quantidade de 3 atacantes com mais um meia flutuando. Então a gente procura muito tabela, triangulação, ataque ao espaço. Isso é uma característica, mas que outras equipes do Brasil, outros treinadores, por exemplo, o Atlético Goianiense, que a gente enfrentou, também tinha essa característica, né? Então acho que é uma tendência que está tendo geral, o que eu vejo deles, o que eles trazem assim, na cultura deles, é as intensidades, né? Mas que alguns treinadores já estão vendo e mudando o seu roteiro, porque estão sentindo como é jogar o Campeonato Brasileiro. O Abel se adaptou rápido, né? O Botafogo mesmo está com, se eu não me engano, um departamento médico meio cheio. E por quê? Porque começou num ritmo mais alucinante, entendendo que era só pressão, marcar pressão, e ninguém consegue exercer isso com jogos seguidos, né? E outras equipes têm tido isso aí. Então, eu acho que eu acredito que eles também estão regulando com relação a isso. Agora, no dia a dia, por isso que não dá para saber da gestão, a gente sabe que o Abel tem uma gestão muito boa, mas taticamente eu não vejo assim, mudanças daquilo que é uma tendência que o futebol brasileiro está tendo, ou geral, de formações e sistemas, né, ou modelos de jogo. Então, é muito jogo vertical e apoiado ao mesmo tempo. Tecatito, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. O Criciúma é o time com maior média de chances perdidas de gol ali, vamos dizer assim, tá com 2.6, ou melhor, perdidas não, com grandes chances de gols, né? 2.6 acima do Botafogo e do Palmeiras. Hoje tive mais 2 gols que foram anulados ali, né, com um lance de falta, outro de impedimento. Você chegou a ver esse lance, por exemplo, do Alano, que está polemizando nas redes sociais que a linha foi traçada de forma incorreta? Sim. Boa noite. Realmente são os lances, né, da arbitragem que a gente tenta não falar, mas é importante que a gente está atento e o departamento jurídico vai fazer todas as vias necessárias. Realmente, a gente está questionando a questão do pênalti, que o Alano foi puxado dentro da grande área. Esse foi o lance. O lance do Barreto, realmente ele puxa, isso aí foi claro, o VAR trabalhou, mas a forma do VAR no lance do Alano, por que não apareceu no telão? O que disse o protocolo? O protocolo tem que apresentar, e todo mundo ficou sem saber. A linha que foi traçada, a gente tem acesso às imagens, vamos ver, cara, foi um áudio que vai ser divulgado. Porque não é por causa que a gente teve uma vitória que erros vêm sendo cometidos. Então a gente vai fazer todos os processos, mas é importante que a gente está atento, porque a gente quer que seja cumprido a lei. São as 17 regras do jogo, mas tudo aquilo que a gente tem feito vai continuar sendo feito para o prol do Criciúma. Tecatito, desde quando chegou em 2021, a gente sempre vê nos teus times uma defesa mais forte que o ataque em relação a números, né? Tomava poucos gols e fazia poucos gols. Hoje, com esses 2 gols, o Criciúma é o terceiro melhor ataque da cena do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu nessa imersão que o Criciúma está atacando, está fazendo gol e está nas cabeças? Olha, desses números eu não fico me pegando muito, né? Sempre tem da equilíbrio, né? Mas não há dúvida que a gente teve mais gols sofridos até por conta da goleada pelo Cuiabá, né? Isso destoou da normalidade, né? Nós não temos, dentro da nossa normalidade de comando, tomar tantos gols. Tanto na minha carreira, com 18 anos de profissão, foi o primeiro 5 gols que eu tomei num jogo. Então, e a gente sempre procura trabalhar diferente. Com relação ao ataque, a gente sabe que nós temos jogadores com mobilidade, com jogador com capacidade de chegar, e a gente trabalha para criar. Se você pegar aquele dado que o colega trouxe a respeito de número de oportunidades, isso desde o estadual a gente já vinha tendo, né? Então, o ano passado a Série B da mesma forma. E às vezes, assim, o futebol e equilíbrio, né? Você pega a média, vamos dar um exemplo, do Palmeiras, agora que subiu para o número de gols, uma média de outras equipes aí, às vezes são jogos que você vai ganhando, 2-1, 1-0, 1-0, 1-0, e os caras vão chegando e vai ganhando, né? Então, tem muitos treinadores que são vencedores, certo, dessa forma. Então, eu tenho meu estilo, tenho meu jeito, mas que bom que esse número é um número que eu não tinha na cabeça, entende? Tenho certeza que depois o pessoal da análise vai passar, mas desse atropelo que a gente está mais preocupado com a parte tática, né? E esses números a gente não está dando muito foco, porque é muito ajuste tático que tem que ser feito para cada jogo. E a cada jogo você enfrenta um adversário com uma característica diferente, com uma capacidade diferente, com algumas ideias diferentes. Então, assim, está sendo muito difícil você trabalhar rápido nesse time, né? Então, é muita conversa individual, muito vídeo.
né? Então, esses números a gente, o quantitativo, né, a gente não tem olhado muito, mais o qualitativo que é nas imagens de vídeo, né? Tecate, gostaria que você comentasse sobre duas situações. O Bolassi sentiu no vestiário, se queixou de algo, e o Tobias Figueiredo acabou recebendo aí cartão amarelo, foi o terceiro dele, e você já pode adiantar quem vai substituir o jogo do meio de semana diante do São Paulo. Outro dia nós conversávamos no ano de setembro, você conosco, e falou da ida do Wilker Angel para a seleção da Venezuela. Poderia ter um problema, ele vai ficar nos próximos dias, nas próximas semanas fora do time, e agora o Tobias Figueiredo recebe o terceiro cartão amarelo. Mas você fica meio que uma situação complicada, né? Preocupante, por falta de opções, ou enfim, falta de atletas, aliás. Perdão. Na verdade, a gente tem à disposição mais, já jogou, e ao mesmo tempo temos confiança naquilo que ele vem fazendo no treinamento, então, teoricamente é o substituto ao natural, né? Nós temos o Eric, que é um jogador da base também, que provavelmente vai estar à disposição também, mas a ideia com o Maia, até pela experiência do Diego, que o Maia já entregou e já foi um titular, né? E com relação ao Bolassi, é aquilo que já estava planejado, a gente sabia do desgaste dele, sabia do cansaço, e ele, se vocês observarem ali em campo, entende? Ele colocou a mão na posterior 2 vezes antes dele sair. Ele deu um sinal para mim e 2 vezes ele colocou a mão na posterior, perto do calção. Então, um indicativo que já tinha esgotado e ele já estava começando a sentir essa parte da posterior da musculatura. E a gente, então, tomou a decisão de colocar o Alan. Mas, mesmo assim, é importante que a gente entenda que ele mesmo, ele está se adaptando ao que é a realidade do Brasil. Quando vocês tiverem a oportunidade de perguntar para ele o que é o Campeonato Brasileiro e o que é o Campeonato Inglês, que ele jogou a Premier League, mas vocês vão sentir a diferença. Ele falou que não tinha nem ideia, nem dimensão que o Campeonato Brasileiro fosse tão difícil desse jeito, em virtude do quê? País continental, viagens longas. Eles lá em Inglaterra, 2 horas de trem ou 3 horas no máximo de voo direto. Não existe esse deslocamento que a gente tem, essa loucura que a gente faz, né? Então, na hora que vocês tiverem a oportunidade de bater um papo com ele, converse com ele, que ele vai falar para você. Ele falou assim que ele acha isso um absurdo. Para ele, na cabeça deles, assim, eles não têm dimensão do que é isso, né? Então, a mesma coisa os treinadores também de fora. Quando pega essa sequência de jogos, os caras falam, isso não existe, né? Por quê? É muito pesado. E não pesado pelo acúmulo de jogos, as viagens. As viagens que são muito longas, são muito exigentes. Por exemplo, nós mesmo aqui não temos um aeroporto perto, era para ter uma logística para sair de Jaguaruna, mas em virtude do que ocorreu em Porto Alegre, né, o aeroporto está fechado, então direcionou a maioria da saída daqui, então automaticamente se o fluxo de voo comercial fechou, então não conseguimos sair daqui, tem que ir via Florianópolis, então para a gente dificultou muito, né, também esse período. Então estamos sofremos com um período de chuva, sofremos com esse período, mas ela vai passar. Ainda bem que a equipe está conseguindo reagir e manter essa dimensão de foco, concentração, e está reagindo positivamente. Então, mesmo nessa diversidade grande que a gente está vivendo, então eu fico contente e muito feliz com o que os atletas têm entregue e feito pela equipe. Alex, boa noite. O que você pode falar sobre reforços? Dia 10 abre a janela, né, Alex? Então, que gentileza. O que você pode falar? Se talvez essa melhora pode pautar não busca mais por reforços? Não, a gente está trabalhando, como sempre foi falado aqui, a gente sabe o que a gente tem que ser feito. Eu acho que isso, desde quando eu cheguei aqui, todo o tempo só fala as mesmas coisas, reforços. A gente está trabalhando, a gente sabe o que é melhor para o grupo, a gente vem trabalhando com critérios aqui, existe processo para contratação, e assim vai ser feito até o final, como sempre foi.